O que são ganhos secundários e como que eles podem impedir, impactar, travar, bloquear a sua prosperidade? Eu sou Paula Cassem Vaz, psicóloga consteladora familiar. Estamos vivendo aqui lives de aquecimento da jornada Sou Rica, que inclusive começa amanhã. Vou já te antecipar, né? Para você que está chegando agora, se ainda não entrou no grupo onde você vai receber as aulas da Jornada Sou Rica, que acontecem amanhã, dia 3, 4, 5 e 6 de abril. Já entra logo após a nossa live aqui, para que você possa participar, receber aulas muito especiais que eu preparei para vocês, para que você tenha uma visão. Qual o objetivo da Jornada Sou Rica? É você reconectar com aquilo que está dentro de você, para então a serviço, colocar isso para fora, sabe? Destravar essa potência única que só você tem para colocar ela a serviço da vida, do seu prazer, do seu merecimento e, consequentemente, também da construção da sua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, tá sendo já um movimento muito intenso, muito bonito. E faço esse convite para você que está chegando aqui agora, tá? Nossa live de hoje, gente, tem um tema que eu considero essencial, importantíssimo, e eu vou te convidar a convidar as pessoas para estar aqui com a gente. Eu vou escrever qual que é o nome da nossa live, o título da nossa live aqui, e vou fixar nos comentários. Enquanto isso, vai mandando aviãozinho, chama as pessoas que você considera que vão se beneficiar desse conteúdo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o que são ganhos secundários e como eles limitam a sua prosperidade. Ó, é até legal que eu tô escrevendo devagar aqui e você já pode ir se conectando com isso, com esse título, né? Ganhos secundários. Você sabe o que são ganhos secundários? Já ouviu falar sobre isso? Tem alguma referência para você quando eu digo ganhos secundários? Me conta aí nos comentários. Paula, nunca ouvi falar. É de comer, né? Como o pessoal brinca. Paula, interessante, eu já ouvi falar, mas tenho curiosidade, nunca me aprofundei a respeito disso, né? Então, vai escrevendo aqui para mim. O que são ganhos secundários na sua concepção? Vamos lá, tô fazendo um envio aqui também para algumas pessoas, né, para saberem que nós estamos ao vivo. Esse tema, gente, é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele traz, assim, ele traz pra gente uma noção de coisas da vida, de sabotagem, sabe? De coisas que estão muitas vezes nos impedindo de alcançar grandes coisas, grandes resultados, grandes sonhos na nossa vida, porque a gente não tem o conhecimento, né? Inclusive eu separei algumas cartinhas aqui, e uma carta que eu gosto muito, que tem a frase do Carl Jung, diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-la de destino. Enquanto nós estamos inconscientes, eu costumo dizer que nós estamos como essa criança aqui dessa carta. Uma carta que eu gosto muito e que ela tem ali um segredinho muito importante. Para quem nunca viu essa cartinha, observa bem ali os detalhes. O que você vê aqui? Já começando com tudo, né? Já chegando hoje. O que você enxerga quando vê os detalhes, quando começa a perceber os detalhes dessa cartinha? Quem pode escrever aí para mim? Tem algumas coisas que são um pouquinho óbvias, né? A gente vê uma criança, nós vemos um portão, ela está para dentro do portão, e ela tá ali com as mãozinhas olhando para fora, olhando para aquele colorido que tá ali do outro lado, né? Tem uma corrente que segura o portão e tem um cadeado. E por que eu tô trazendo essa cartinha logo no começo da nossa conversa sobre ganhos secundários? Porque ela tem tudo a ver com o que nós vamos aprofundar juntos aqui, tá? Observa bem, ó, se você olhar bem de pertinho, o que você vê aqui? Quem tem coragem de escrever aí nos comentários? O que você enxerga aqui, quando você olha bem de pertinho essa carta? Hoje já vejo o cadeado aberto, mas já passou sem ter consciência. Sim, Anne, quem já tá pertinho há mais tempo já viu eu trazendo essa carta, né? Já meditou nela, já olhou para ela com mais profundidade, já consegue reconhecer o cadeado aberto.
Mas mesmo quando a gente consegue reconhecer o cadeado aberto aqui, ou melhor, é aí sim, quando você consegue reconhecer o cadeado aberto aqui, a Cleide também falando do cadeado, ela, ó, Cleide, não sei se você chegou a ver a hora que eu mostrei aqui, ó. Mesmo que a gente veja na carta, eu considero que é o seguinte, justamente a hora que a gente reconhece aqui nessa brincadeira, nesse momento lúdico que nós estamos fazendo nesse encontro, é que a partir daqui é que começa o seu trabalho. É a partir daqui que você começa a ter uma nova direção, uma nova orientação, para que você então comece a criar algumas estratégias na sua vida. Ontem nós tivemos uma aula da mentoria Sou Rica. A mentoria Sou Rica vai começar oficialmente a semana que vem, tá? Mas a jornada Sou Rica, que é gratuita, começa amanhã e vai até sábado. E sábado nós temos uma aula ao vivo comigo, tá, gente? Quem não está participando ainda, fica a dica, porque nós vamos ter um Zoom e vamos fazer um diagnóstico sistêmico sábado ao vivo às 8 horas da manhã. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Ontem a gente estava então fazendo uma sessão de introdução para as pessoas que já são do Sou Rica, da outra turma, e a gente estava conversando muito sobre o quanto que, enquanto a gente não estuda, enquanto a gente não aprofunda algumas coisas, às vezes você faz uma constelação, às vezes você faz uma sessão, às vezes você faz até uma terapia durante um tempo, mas parece que a gente fica na superfície. E por que que isso acontece? Porque para a gente aprofundar, nós começamos a abrir mão de algumas regalias. Parece louco o que eu vou te falar, tá? Mas quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a abrir mão de algumas regalias, como, por exemplo, a gente ser a vítima das circunstâncias, a vítima das pessoas, a vítima do mundo, a vítima do pai e da mãe, a vítima do planeta. A maioria das vezes, quando a gente fala a palavra vítima, as pessoas falam, Paula, eu não quero mais ser vítima. Não, pelo amor de Deus, eu não sou vítima. Eu sou protagonista da minha vida. Eu que vou fazer a diferença aqui, eu vou fazer as coisas acontecerem. E eu concordo que você precisa tomar a posse da tua vida, que você precisa tomar as rédeas e começar a fazer novos movimentos na sua vida. Mas, inclusive ontem a gente desenhou isso aqui juntos. A live de ontem tá gravada, a live de sexta tá gravada, tá? Olha que forte que foi esse triângulo aqui, que inclusive eu mandei lá no grupo depois uma foto dele. Muitas vezes a gente só olha para o comportamento, a gente só olha para a pontinha do iceberg. Então, vamos supor, ontem nós falamos de crise, né? E eu fiz uma reflexão com vocês que eu vou trazer um pouquinho novamente aqui. Qual é a área da tua vida que está em crise hoje? A área todo mundo tem algum momento, algum movimento na vida, alguma questão na vida que está em crise a todo momento. A gente às vezes muda de uma crise para outra. E ontem eu cheguei muito forte a essa conclusão. E não é que a gente é problemático. É porque, na verdade, a crise é movimento. A crise é um movimento que se requer para você fazer passos, comportamentos, novas consciências para você ir para o próximo nível. Se a gente não tem a crise, a gente não sai do lugar. Olha que forte que é isso. O caos que muitas vezes a gente está tentando fugir dele, né? Esse desejo que às vezes a gente tem de eliminar, de passar uma borracha nos desafios que estão acontecendo com a gente, na verdade são um sinal de que a gente tem uma certa imaturidade. E que a gente está se sentindo vítima, que a gente está desejando controlar coisas que a gente não pode controlar. Inclusive, um dos princípios da crise, segundo o que eu conceituei ontem, está justamente em... Por que eu entro em crise? Porque está acontecendo variáveis, circunstâncias, situações na minha vida nas quais eu não controlo algo. Estou em crise no meu relacionamento. Por que eu estou em crise no meu relacionamento? Porque eu não consigo controlar a cabeça do meu marido. Porque eu não consigo controlar o que ele pensa e o que ele faz. Aí eu entro em crise no relacionamento. Entendeu? Eu entro em crise no relacionamento por quê? Porque eu estou vítima da situação e não consigo tomar um posicionamento. Não consigo fazer algo que se requer ali. Não consigo falar algo. Não consigo parar de depender do outro de alguma forma. Por que eu entro numa crise financeira? Porque em algum momento, de alguma forma, ou eu gastei demais... ou eu comecei a me envolver com partes da minha empresa. Eu tenho atendido vários casos de empresários e empresárias que durante um tempo quase faliram seus negócios porque ficaram focando em apenas uma coisa e não focaram nas atividades geradoras de renda principal, aquelas que deixam o caixa gordinho.
Aí o que aconteceu com essa pessoa? Entrou num movimento de crise. Poucos clientes, poucos compradores de um serviço, de um produto. E aí, o que aconteceu? Quando ela estava em crise, quando essa pessoa estava em crise, e eu já passei por crises assim, acredito que vocês também já passaram por crises assim. Ok, então agora eu vou ter que fazer o que se requer. Então agora eu vou voltar a vender, agora eu vou criar uma estratégia de vendas, agora eu vou fazer um movimento para aparecer mais, agora eu vou mais para a rua, agora eu vou fazer mais visitas, agora eu vou fazer mais palestras. Porém, mesmo que, por exemplo, estou falando uma crise financeira, uma crise no relacionamento, uma crise no corpo, estou com sintoma, e eu vou no médico, e daí eu entro em crise, por quê? Porque esse sintoma, ele me traz um processo de eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu vou no médico, eu vou na médica, eu faço alguns exames e tudo mais, aí eu observo que tem algo ali. Quando eu vejo a resposta fisiológica de algo no exame, a maioria das vezes eu entro em crise. Por quê? Porque é algo que está acontecendo, mesmo que seja consequência de atos meus, mesmo que seja consequência de escolhas ou não escolhas que eu fiz ou não fiz durante os últimos tempos, aquela consequência me deixa diante de uma situação sem escolha. Não é sem escolha, eu tenho escolhas, mas é sem controle. Eu não consigo simplesmente falar assim, poxa, eu não queria estar com esse sintoma, poxa, eu não queria estar com esse resultado no relacionamento, poxa, eu não queria estar com esse resultado financeiro. Mas eu estou diante de algo. Porém, se eu estiver olhando só para o comportamento, que é isso que eu quero trazer bem forte aqui para você, com a luz aqui na minha cabeça, peraí. Se eu estiver olhando só para o comportamento, só para a pontinha do iceberg, o que vai acontecer sem querer? Eu vou até mudar. A gente muda muitos comportamentos. Quem aqui já fez dieta, por exemplo? Você foi lá, você foi no médico, fez os exames, aí o médico, a nutricionista, numa combinação multidisciplinar maravilhosa, passou suplementos, passou atividades para você fazer, passou para você, por exemplo, uma dieta e tudo mais. Aí você começou toda empolgada a fazer durante uns dias. Uma semana, 2 semanas, estava lá no maior pique. Aí, de repente, você desanima, parece que não consegue mais. Aí você fala, eu não tenho disciplina. Eu não consigo manter as coisas, eu não consigo manter minha palavra. Poxa vida, eu não consigo fazer nem aquilo que é importante pra mim. Aí você entra naquele movimento de culpa misturado com vitimismo. Percebe que eu vou falar bastante da palavra vítima aqui, porque dentro desse tema ganhos secundários, por incrível que pareça, ser vítima, ficar numa posição de vítima é extraordinário, só que é inconsciente. Tá? Mas quem aqui nunca passou por isso? De você fazer uma dieta, ou então uma reeducação financeira, né? Ou então, sei lá, uma reestruturação no seu negócio, ou uma nova, você fez uma terapia de casal e aí você foi conduzida lá a fazer uma comunicação não violenta, você foi conduzida a fazer ser mais assertiva no seu posicionamento no seu relacionamento, mais assertivo no seu posicionamento no seu relacionamento, aí você começa durante um tempo e daqui a pouco você não mantém mais. Por que eu não mantenho mais? Porque nós temos ganhos secundários que eu vou começar a falar para vocês. E porque eu estou atuando no nível do comportamento. Só que abaixo da superfície, e é isso que é o mais importante de você começar a se atentar aqui comigo. Isso vale, gente, por exemplo, você que é empresário, você que tem colaboradores, né? Você que tem filhos, você que tá num relacionamento de casal, né? Ou tem traumas de um relacionamento de casal. Você que tem parceiros, você que tá vivo, você que tá respirando, isso aqui é pra você, entendeu? Porque se você não compreender que você atuar só no nível do comportamento não tem sustentabilidade, você não consegue manter durante muito tempo. Aí você vai achar que você tem um problema que você não tem. Você tem outro problema que você não sabe que você tem e que tá abaixo disso. Que tá no nível das crenças, no nível psicológico, mental e no nível sistêmico. Dentro do nível sistêmico, nós temos a pedagogia sistêmica, ou seja, os padrões que são repetidos da nossa família há gerações e que a gente tem a tendência a repetir. As memórias transgeracionais, ou seja, as dores que eles passaram, estão aqui também na nossa memória celular. Isso também impacta na nossa vida. E nós temos algo muito importante, que eu até vou colocar aqui, que eu não tinha colocado ontem nessa pirâmide, que nós vamos acrescentar, que é o pertencimento.
o pertencimento. Dentro dessa lei, que é uma lei universal da vida, nós temos 3 leis que Bert Hellinger nomeou: ordem, pertencimento e equilíbrio, tá? Brevemente, ordem é você no seu lugar, tudo tem um lugar. Seu primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto, 20º marido, não importa, tem um lugar. Não existe ex dentro da perspectiva sistêmica, existe cada um no seu lugar. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, primeiro CNPJ, segundo CNPJ, terceiro CNPJ, e assim por diante. Inclusive, eu atendo muitas pessoas que foram emancipadas pelos pais quando tinha 16, 17, eu mesmo fui emancipada e eu não contava esse CNPJ. Esse CNPJ também conta, mas isso fica para uma outra live, tá? Então, ordem, tudo tem um lugar, tem uma hierarquia, tá? Teu pai veio primeiro, tua mãe veio primeiro, depois veio você. O chefe, o fundador da empresa, os diretores da empresa, os supervisores da empresa, os gerentes da empresa, os colaboradores da empresa, né? Tudo isso, tudo tem uma ordem. E a gente, por não respeitar a ordem, muitas vezes a gente paga um preço por isso, que eu chamo de compensação, tá? Eu já volto na compensação. Aí nós temos o pertencimento. O pertencimento diz que tudo e todos que fazem parte de uma história... Ai, Flavinha, que legal, toma nota disso, que isso é importante, tá? Flavinha tá na mentoria Sou Rica e na individual também. Toma nota disso, que isso é bem legal. Isso é uma informação importante para o movimento que nós estamos vivendo aqui, tá? Dentro do pertencimento, a lei diz que tudo e todos que fazem parte de um sistema ou fizeram parte de um sistema têm o direito de pertencer. Só que quando acontece uma história muito difícil na nossa vida, por exemplo, você teve um relacionamento abusivo, você bateu ou apanhou, aconteceu lá uma dinâmica muito tóxica, muito difícil, muito complexa. A nossa tendência é falar, não quero nem lembrar disso, eu quero apagar isso da minha vida. E você tem todo o direito de não conviver. E as pessoas confundem muito incluir, respeitar essa história com conviver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente precisa aprender a fazer? A honrar, a lembrar que aquilo existiu, que aquilo faz parte, extrair aprendizados, extrair essa evolução que aconteceu na sua vida somente porque você viveu o que você viveu. Se você não tivesse vivido aquele relacionamento esquisito na tua vida, se você não tivesse vivido aquela falência, se você não tivesse vivido aquela perda, se você não tivesse vivido aquele laudo, aquele sintoma, aquele problema com teus filhos, verdade que você teria a força que você tem hoje para construir as coisas que você está construindo? Verdade que você estaria aqui gastando o seu tempo para me assistir? Para fazer a jornada Sou Rica, que começa amanhã? Para ficar comigo sábado de manhã, segunda noite? Igual as meninas ontem. Ontem todo mundo que entrou na sessão do Sou Rica ficou das 8 às 10h30 comigo. Ninguém saiu, foi incrível. Por que ninguém saiu? Porque tá todo mundo sedento. Por que você tá aqui me assistindo? Porque você tá sedenta, você tá sedento, você tá com essa disposição. Entendeu? E isso acontece por quê? Porque existe algo que aconteceu na sua vida, na sua jornada, de forma inconsciente e de forma consciente, que resultou em algumas dores, em algumas questões, em alguns traumas, em alguns temas, que em algum momento você decide olhar. E aí você pode olhar para isso de várias formas, inclusive fazendo o que a gente está fazendo nas lives aqui. Tomando consciência, descobrindo, poxa, Paula, é verdade que tem uma outra forma de olhar? Que interessante, eu nunca tinha pensado que tinha uma outra forma, inclusive mais leve de olhar para tudo isso. E quando a gente olha para o pertencimento, a gente precisa considerar que tem muitas coisas que aconteceram antes da gente nascer. A gente precisa considerar que tem muitas histórias que aconteceram na nossa família, na nossa sociedade, no país onde a gente vive, nas comunidades onde nós fomos criados, dos cuidadores, as pessoas que estão perto da gente desde a nossa infância, na nossa infância. E é por isso que a gente começa a olhar um pouco mais abaixo da superfície para a gente conseguir, ao invés de ficar repetindo os padrões da família, né? Ficar ali copiando e colando o padrão de relacionamento de casal da família, copiando e colando o padrão das mulheres da família, das doenças da família, copiando e colando o padrão dos homens da família, ou trabalhando tanto para não repetir o que a família fez, que no fim das contas acaba repetindo. Por que nós temos uma tendência, inclusive, olha isso que é importante, por que nós temos uma tendência a repetir aquilo que a gente não gosta? Das pessoas, do nosso relacionamento de casal, da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe. Quem aqui sabe disso? Paulo, eu tenho uma tendência mesmo, agora que você está falando,
Fiquei pensando, nossa, tem um negócio que eu odeio no meu pai, a hora que eu vejo, tô fazendo muito parecido com ele. Meu resultado é muito parecido com o dele. Nossa, tem um negócio que eu odeio na minha mãe, que eu falo, Jesus amado, onde já se viu minha mãe fazer assim? E muitas vezes a gente não faz igual, mas o resultado, a sensação, o sentimento a respeito daquilo acaba sendo igual, por causa do pertencimento. Nós temos uma necessidade que ela não é consciente. Ela não é consciente até a gente estar consciente aqui, tá? Ela não é consciente até a gente estudar e ficar consciente. Por que a gente tá fazendo isso aqui? Pra ficar consciente. E aí eu sei que tem coisas abaixo da superfície. Aí o que eu começo a fazer? Opa, não, então pera lá. Então deve existir uma estratégia em que eu pare de repetir. Porque eu já vi pessoas não repetindo. E não é possível que diante de tanta tecnologia de educação sistêmica, constelação, PNL, coaching, Theta Healing, psicologia positiva, psicologia comportamental, cognitiva, etc. Não é possível que diante de tantas abordagens, de tantas técnicas incríveis, não tenha uma forma de eu parar de repetir. Tem. Mas o primeiro movimento que a gente precisa fazer é adquirir esse conhecimento de que existe o topo, que está nos resultados, que são os nossos comportamentos, ações e o que resulta mesmo, os fatos que estão acontecendo na nossa vida. Existem as partes psicológicas que estão principalmente inconscientes, que tem as crenças, pensamentos, sentimentos, emoções, que estão aqui no meio da pirâmide, e nós temos algo ainda abaixo da superfície, que é o sistêmico, onde nós temos aqui essa repetição programada de padrões que enquanto nós não estivermos conscientes, nós temos uma tendência a copiar e colar. Dito isso, olha essa cartinha que incrível. E tem tudo a ver com essa aqui do garotinho, né, do forasteiro, que a gente viu antes. Não dá para vocês lerem que fica ao contrário aqui no Instagram, então eu vou ler para vocês. Fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, doentes e infelizes. Vou ler de novo. Fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, doentes e infelizes. Então, aqui a gente já começa a perceber as dinâmicas por trás das repetições de padrão. As dinâmicas por trás dos tetos que a gente coloca na nossa vida. Porque assim, ó, a Cleide bota chorinho. Né, Cleide? Ai, meu Deus. Não, a verdade vos libertará ou vos incomodará, como diria o bispo Guaraci. Tinha um bispo na igreja que eu frequentava lá em Floripa, que ele falava, né? A verdade vos libertará ou vos incomodará. Que eu falo que uma vez que você abre a porteira da verdade, meu bem, só vai, tá? Não tem mais volta, não. Às vezes eu choro com Deus e falo, ai, Deus, como eu queria ser ignorante, agora que eu sei, não tem jeito mais, só pra frente. Legal, né? Mas veja aqui comigo. Independente da fase, vamos falar de prosperidade financeira um pouquinho aqui, tá? Independente da fase que você tá, talvez você esteja numa fase de abundância, talvez você esteja numa fase de construção de um projeto, de um negócio, de uma empresa, talvez numa fase de transição de carreira, ou já transitou e já tá numa outra empresa, num outro negócio, num outro trabalho, né? Talvez você esteja fazendo bastante dinheiro, guardando dinheiro, buscando formas de investir, de estudar para investir, para multiplicar esse dinheiro. Talvez você esteja numa fase de um pouco mais escassez, né? Perdendo dinheiro, fez bastante maus negócios. O que são maus negócios? São compensações que a gente faz através do dinheiro, das desordens que a gente vive nas nossas relações. Da gente estar fora do nosso lugar, da gente não incluir coisas importantes, não respeitar nossa história, nosso destino, não estar em equilíbrio nas nossas danças de dar e receber nos nossos relacionamentos. Quando nós estamos desrespeitando as leis, nós temos essa tendência a compensar, e a gente compensa com saúde, com questões difíceis nos relacionamentos, até abusos e tudo mais, e a gente compensa perdendo dinheiro. A gente compensa arrumando funcionário para processar a gente trabalhista, a gente perde dinheiro com colaboradores às vezes fazendo um erro, que daí gera um problema, gera um transtorno, a gente vai lá e tem que trabalhar em cima, daí perde um tempo, ou mesmo perde o dinheiro daquilo.
a gente faz maus negócios, às vezes ficando doente, criando uma situação lá de uma forma inconsciente que faz a gente não poder trabalhar, não poder, enfim. Por exemplo, uma pessoa fica em burnout, o que ela fez? Ela fez um desequilíbrio da relação dela com ela mesma, dela com a vida, dela com o trabalho, trabalhou, entregou demais, não descansou, entrou numa crise fisiológica, entrou num curto-circuito fisiológico, né? Então ela desrespeitou a lei do equilíbrio. Provavelmente ela desrespeitou a lei da ordem. Provavelmente ela desrespeitou alguma lei do pertencimento ali. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque todo sintoma que está acontecendo na tua vida, qualquer sintoma, o que é sintoma? Pode ser um diagnóstico, uma doença, uma dor que se repete, pode ser uma questão padrão num relacionamento, em relacionamentos não só de casal, e questões financeiras, questões nos negócios, tá? Então, todo sintoma que está acontecendo, aí com os filhos também, né, obviamente, porque os filhos também trazem bastante sintomas, inclusive. Então, todo sintoma que acontece, na verdade, ele está denunciando. Escreve isso, porque isso é muito importante. Todo sintoma, não é qualquer... Ah, Paula, mas tem exceção? Não. Todo sintoma. Não quer dizer que você não vai no médico, não quer dizer que você não vai na terapia de casal, não quer dizer que você não vai trocar o pneu do teu carro, que você não vai trocar de carro, que você não vai, às vezes, mandar embora um funcionário. Não é isso, tá? Mas entenda que todo sintoma traz uma denúncia de uma das leis que está sendo desrespeitada, ou algumas leis. Ordem, pertencimento, equilíbrio. É inevitável quando você começa a perguntar ali, nossa, o que será que está por trás disso? Que inclusive foram as perguntinhas que a gente fez ontem lá. Quando eu olho para o meu comportamento, para aquele resultado que eu quero mudar, daí eu me pergunto, pera lá, o que é real disso? O que está acontecendo de fato aqui em relação a isso? Estou com medo de falir. Um exemplo que eu sempre dou, eu tive pessoalmente há um tempo atrás, eu tive uma crise de pânico, eu falei, eu vou falir, eu não vou dar conta, meu Deus do céu, o que eu faço? O que tá acontecendo comigo? E aí eu já tive uma história de falência, lembra a importância da gente olhar para a história, né? A história é lugar de referência, não lugar de residência. Escreve isso aí, que isso é muito importante. História, o passado, é lugar de referência, não de residência. Ou seja, eu não vou ficar morando no passado, mas eu posso dar um pulo no passado e olhar, opa, o que essa história aqui tem a ver? Então, eu já tive uma história de falência, já tive uma história de problemas, assim, financeiros bem importantes lá há 10 anos atrás, e eu não tinha perspectiva naquela época. Eu não entrava dinheiro, só saía dinheiro, até que chegou num momento que não tinha mais de onde tirar dinheiro. Porque era um momento eu tirava dinheiro do banco e não repunha, não fazia dinheiro naquela época. Foi uma época que eu não fiz dinheiro. Eu tinha uma questão lá de relacionamento, eu tinha projetos de outra pessoa. Enfim, foi uma situação. Ali foi uma situação. E a realidade daquela situação, o fato daquela situação foi que eu gastei mais do que eu ganhava, não entrava dinheiro, eu não tinha estratégias de entrada de dinheiro e, portanto, eu fali. Isso foi uma realidade. Aí eu fui morar com meu tio, falo de favor, foi um favor, né? Eu não pagava nada pra ele, morei com meu tio 2 anos lá em Florianópolis, meus pais me ajudaram financeiramente falando, então o fato foi que existiu uma falência. Tudo bem? Aí, recentemente, eu tive essa crise. Meu Deus, eu vou falir, o que tá acontecendo? Nossa, eu não vou dar conta, o que tá acontecendo? Eu tenho 2 empresas e as minhas empresas e não sei o que lá. Aí, então, eu respirei e fiz a pergunta. O que é real disso? Quando eu centrei e parei para olhar o que era fato, não tem como eu falir. Eu sou uma prestadora de serviço, eu tenho conhecimento, as pessoas me conhecem, é só eu abrir minha agenda, é só eu mudar a estratégia, é só eu reconfigurar algumas velas do meu barco, que a minha empresa volta a crescer e prosperar. Olha só que interessante. Então, quando eu olhei para o fato ali, imediatamente algo mudou na minha mente, no meu sentir, mas eu não fiquei leve. E por que eu não fiquei leve? Porque ainda tinha algumas partes da cebola para descascar. Aí, então, eu comecei a me perguntar, quais são as crenças, o que tem no meu psicológico, nos meus pensamentos, sentimentos, emoções, que estão ligados a esse medo de falir. Aí eu comecei a pensar, olha, interessante, né? Existem algumas crenças, alguns pensamentos em relação ao que os meus pais falavam.
existe a questão do meu pai e da minha mãe terem sempre empreendido, mudado de áreas várias vezes, eles também tiveram várias falências, então existia ali uma referência psicológica de eu ter passado com os meus pais por muitas coisas. Aqui dentro desse psicológico, desse crenças, pensamentos, sentimentos, emoções, tem a ver com as nossas experiências. Existiu um tempo que eu estava na faculdade, que meus pais faliram, que daí eles pediram para eu ir trabalhar, eu fui trabalhar lá em São Paulo, para poder fazer dinheiro para voltar para a faculdade em janeiro, fevereiro, março, sei lá, com o mínimo de dinheiro, porque eles não teriam dinheiro para sustentar, pagar aluguel. Então eu passei por muitas coisas que demonstraram que a vida era difícil, aí começou a vir pensamentos, a vida é difícil, empresariar é complicado, é cheio de altos e baixos, você vai viver de crise, e aí começou, opa, então tem referências aqui para eu perceber que elas são psicológicas, que elas são emocionais, que elas são de aprendizados do meio. Tá fazendo sentido, gente, quem tá me acompanhando aqui? Então, eu tô mostrando pra vocês porque é uma pesquisa, entendeu? Aí, eu falei, ok, mas eu ainda não estou leve. Tem algo a mais aqui que eu ainda não percebi. Então, vamos olhar para a parte sistêmica. Percebe que é um funil? A gente vai lá do topo, lá do comportamento, lá do resultado que eu tô vendo. Aí eu vou afunilando, vou percebendo que outras coisas estão ali, né? Então, por exemplo, eu faço perguntas, esses pensamentos, esses sentimentos, esses pontos de vista funcionam para mim? Quem tá em crise de relacionamento de casal, por exemplo, provavelmente você ouviu muito que casamento não funciona, que homem não presta, que mulher não sei o que lá, entendeu? Que depois de tal idade, tal, né? Que se não trabalhar junto, se trabalhar junto, se ganha mais, se ganha menos, né? Como é que vai... Tudo, gente, tudo vem de um pacotinho. Vamos pegar aqui, ó. Imagina que você tem um monte de referências que são do seu passado, sim, que são das histórias de família, que são das coisas que você viveu na sua comunidade, na sua cidade. Brasil mesmo, gente, a quantidade de diferença cultural que a gente tem. Se você mora no sul, tem um conjunto de crenças pronto do sul. Se você mora no norte, no nordeste, você tem um conjunto de crenças, pensamentos, sentimentos prontos lá do Nordeste, para você pensar sobre a vida, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, entendeu? Você mora no Sudoeste, você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, né? Tem um conjunto de crenças, pensamentos e sentimentos. Quando eu morava em Floripa, por exemplo, eu entendi que lá eu não acelerava meus negócios como eu gostaria. No estado de São Paulo eu acelero. Por quê? Porque São Paulo tem uma outra egrégora, tem um outro conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções prontos sobre negócios, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre enriquecimento, sobre ajudar as pessoas, sobre multiplicar, entendeu? Então, inclusive isso, às vezes a gente vai ajusta comportamentos, a gente ajusta ações, a gente ajusta estratégias, a gente ajusta cidades, lugares onde eu estou, né? Eu vou sair, vou visitar, vou fazer palestra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Para ter um outro resultado. Mas, quando eu não entendo que por trás disso existem essas crenças, esses pontos de vista que são de outras pessoas e que se eu não parar para refletir sobre eles, eles vão continuar me impactando no meu inconsciente e me sabotando, eu vou não ter sustentabilidade para as minhas estratégias. Em algum momento eu perco a força de fazer o que eu tenho que fazer. Percebeu? E aí, então, quando a gente aprofunda um pouquinho mais, agora eu vou pro sistêmico. Quando eu vou pro sistêmico, lembra então, eu tava com medo de falir. Por mais que eu tenha falido, eu não fali assim de passar fome, eu não fali enfim, de ficar devendo para credores, para agiotas, nada disso. Mas eu tinha um medo dentro de mim que era muito forte. Era um medo, assim, surreal. Tanto é que quando eu falei, não, pera lá, mas não tem chance alguma de eu falir, mesmo que eu já tenha passado por uma experiência de falência lá atrás, não tem a mínima chance disso aqui ser a mesma coisa que lá no passado. Que dirá esse medo surreal que eu tava. Aí eu fiz a pergunta sistêmica, importantíssima, importantíssima. Anota, tá? Anota isso aí. A quem isso serve? A quem eu estou repetindo? Que destino maluco aqui da minha família?
Que dor da minha família eu peguei pra mim como se fosse minha. Isso é meu? É uma reflexão, assim, bem simples, profunda, mas bem simples. E aí eu peguei minhas cartinhas, que eu adoro, né? Peguei meus baralhinhos, peguei o meu próprio baralhinho. Inclusive, quem não tem meu baralhinho, pois compra. Isso aqui você pode ter na tua casa, tá? Isso aqui é bem legal. Mas enfim, peguei meu baralhinho aqui, coloquei, me deu vontade de pegar acho que umas 6, 7 cartas de frases. Ó, inclusive veio uma bem legal agora que eu abri no meio. Eu me rendo, humildemente eu me entrego a algo maior. Veio uma sequência de cartinhas, eu peguei também cartinhas dessas de imagens, que eu também gosto muito, e coloquei assim uma sequência. Aí quando eu comecei a olhar ali, eu falei, uau, e provavelmente veio alguma como essa aqui, fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, infelizes e doentes. E quando eu tava ali, eu tava muito aberta, né, a quem isso serve? Esse aqui é o Despertamente Sistêmica, tem o link para você comprar na minha bio, tá, Cleide? Eu comecei a perguntar a quem isso serve, quem passou por isso na minha família. Até veio meu pai e minha mãe, de algumas coisas, histórias deles do passado e tudo, mas não era isso. Gente, de repente, veio, sabe quando parece que faz um download, assim, que vem do céu? Falei, meu avô e meu bisavô. Cara, olha, só de falar me arrepio inteira. Foi muito forte, foi uma revelação sistêmica aquilo. Eu lembrei do meu avô, que teve processo de fala. Eu não sei exatamente detalhes da história dele, mas eu sei que ele perdeu muitas coisas, meus tios, filhos dele perderam. Eles tiveram assim uma vida que foi difícil, sempre conquistaram muito, mas perderam muito. E meu bisavô também, que diz que foi muito, 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 muito rico e perdeu tudo e aí morreu lá e sem dinheiro. Alguma coisa nesse sentido. Não conheço profundamente as histórias, mas eu sei que ambos tiveram questões muito pesadas em relação a isso. Inclusive esse meu bisavô, ele foi desbravador, né? Ele colonizou aí muitas coisas, deve ter passado por muitas coisas bem interessantes, bem, inclusive pesadas e difíceis na história dele, né? O pai da minha avó. Enfim, tem muitas coisas ali. Eu não precisei ficar caçando. Isso que é o mais legal. Você não precisa daí ficar lá, ai meu Deus, agora tem que ligar pra minha mãe, pro meu pai, tem que entrar no site do não sei das quantas para poder puxar o histórico, o documento do meu avô, do meu bisavô. Não! Uma vez que veio ali pra minha consciência, eu falei, não, pera lá, realmente, tem histórias de falência, histórias de perdas, histórias de traições ali, de dinheiro, de roubos, etc., muito forte nesses dois homens da minha família. Naquele momento, então, eu vou para um outro estágio. Eu pego cartinhas de solução. O mesmo baralhinho que eu peguei cartinhas, 150 cartas, a hora que a minha intenção foi pegar cartinhas que iam me direcionar para ter mais clareza, vieram ali e aí eu recebi informação. Teu avô e teu bisavô, legal. Aí agora eu falo, ok, o que eu posso fazer sobre isso? Quais são as cartinhas de solução aqui agora? Né? Você pode ter frases de solução, enfim, a gente tá aqui, a gente tá estudando, a gente tá fazendo isso. Inclusive na live de ontem eu fiz uma oração lindíssima, ninguém transcreveu. Eu falei para alguém transcrever ontem, ninguém transcreveu. Então se você não tá ainda no grupo da jornada, entra lá para você receber os materiais, né? E também a live de ontem ela tá gravada aqui no Instagram. Entra nela, veja o final. Mas olha aqui, ó, olha que forte. Eu virei aqui e ó, acabou de vir. Por favor, peço que me libere para seguir o meu caminho. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Eu me rendo humildemente e me entrego para algo maior. Então percebe? Ali naquele momento que eu estava fazendo esse exercício sistêmico, eu falei, para lá, isso não é meu, eu não preciso repetir esse destino. Escreve aí, eu não preciso repetir os destinos da minha família. Eu não preciso ficar repetindo padrões para honrar minha família. Quais são os ganhos secundários? Vamos voltar para o termo que nós estamos estudando aqui hoje. Quais são os ganhos secundários de eu permanecer pobre, de eu ficar com medo de falir? Quais são os ganhos secundários de eu permanecer infeliz na minha relação de casal? Quais são os ganhos secundários? O que está por debaixo? Quando eu faço a pergunta ganhos secundários, eu estou perguntando o que está por debaixo disso? O que está no meu inconsciente, que está me mantendo nisso? Porque de alguma forma eu estou ganhando algo. Por isso que são ganhos secundários. Eu posso estar ganhando essa sensação de ser igual à minha família.
eu posso estar ganhando essa sensação de estar repetindo aquele destino. Eu posso estar me sentindo, como é que fala? Gerúndio, né? Essa situação, o ganho secundário por trás desse sintoma aqui, de repente, ele está sendo eu me sentindo a salvadora da dor da minha mãe, a salvadora da dor do meu pai, a mediadora da relação de casal deles. Muitos de nós, se não todos, eu poderia dizer que todos nós, mesmo que você não conheça teu pai e mãe biológicos, inclusive não tenha convivido com eles, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente está no meio da relação de casal dos nossos pais. Inclusive, depois eu fiz mais um outro movimento de olhar além do aparente e eu tinha visto que a minha função de ter voltado para Prudente estava fora do lugar. Quando eu voltei para Prudente, de Florianópolis, igual eu falei, morei lá em Florianópolis 13 anos, voltei para Presidente Prudente, eu tinha um interesse dentro de mim de ser a boa filhinha, que meu pai e minha mãe me vissem, porque eu sou filha única, eu preciso ficar perto deles na velhice deles, entendeu? Mas no fundo, tinha algo dentro de mim ali, abaixo da superfície, que queria que eu ficasse ali no meio da relação de casal dos meus pais. E os nossos pais inconscientemente fazem isso com a gente. Eles colocam a gente no meio. Se você é pai e mãe, você faz isso também. Quem é pai e mãe aqui, às vezes bota o filho pra dormir na cama o dia que não tá afim de fazer sexo. Sabia disso? Às vezes a criança começa a ter sintoma, não dorme, acorda. Mas o que tá fazendo essa criança? Ela tá mantendo essa mãe ocupada, ela tá mantendo esse pai ocupado, ela tá mantendo esse casal unido. Tudo tem uma função abaixo da superfície. Por isso essa pergunta é importante. Quais são os ganhos por debaixo disso? Quais são os ganhos secundários que eu tô tendo aqui? Ganhos secundários comportamentais, ganhos secundários psicológicos, das crenças. Tô me alinhando com o que todo mundo pensa perto de mim. Quando eu me alinho com o que todo mundo pensa perto de mim, eu não viro um ET. Então, muitas vezes, eu fico nessa situação, me mantendo num padrão que não é legal, padrão que eu quero mudar, um padrão que não tá produzindo prosperidade pra mim. Tô num teto financeiro, não ultrapasso algo. Por quê? Porque daí eu fico parecida com todo mundo que tá ali perto de mim. Mas fala assim comigo, eu não preciso ser igual aos meus pais, à minha família, eu não preciso ser igual às mulheres da minha família, eu não preciso ser igual aos homens da minha família, eu não preciso ser igual às pessoas que eu convivo, da minha comunidade, dos grupos onde eu pertenço, das pessoas da minha igreja, da minha sociedade, da sociedade do Brasil. Eu não preciso ser igual para pertencer. Inclusive, posso falar a verdade aqui para você? Posso bater real aqui mesmo? Você nasceu para fazer melhor e maior do que todo mundo que veio antes. Escreve isso, tem que ser seu mantra diário. Ai, Paula, mas não é arrogância? Porque eu já ouvi um constelador, você mesma já falou. Já falei mesmo, confesso que já falei. Eu já verbalizei várias vezes, quando eu ainda não tinha consciência que eu tô trazendo hoje aqui para vocês, tá? Eu já verbalizei que a gente não tem que fazer melhor nem pior, apenas diferente. Porra nenhuma, vou falar um palavrão. A gente tem que fazer melhor e maior. Ó, eu tô toda arrepiada. Pega a energia disso. Nós temos, é nossa obrigação. Porque senão você tá fazendo o que aqui? Você é uma geleia? Uma cenoura, como diz uma cliente minha, eu sou uma cenoura. Quando ela tá se sentindo assim, offline da vida, ela fala, Paula, eu sou uma cenoura hoje. Você tá fazendo o que aqui, criatura? Você nasceu para evoluir o seu sobrenome. Você nasceu para renovar, para multiplicar, para impulsionar o legado da sua família. Você nasceu para fazer diferente, porque fazer igual não honra. Só que aí é aí que vem a pergunta, você está disposto a fazer o que se requer para você ir para esse nível? Você está disposto a perder o que você vai ter que perder para você alcançar os resultados que você deseja? Paula, mas eu não quero perder nada. Aí vem essa cartinha que eu gosto muito. Sofrer é mais fácil que mudar. E isso tem um porquê. Tá? Isso tem um porquê. Gente, quem tá chegando aqui, amanhã começa a Jornada Sou Rica. Eu acabei de olhar o horário aqui, eu vi que nós estamos já caminhando para o final desse encontro. E amanhã, tá, às 8 horas da manhã, sai a aula número 1 da Jornada Sou Rica. Tá? Amanhã, 3, 4, 5, vão ter as aulas, que são aulas rápidas, ao vivo ali, de 20 minutinhos,
Foco em fazer uma virada de chave para seu olhar para sua vida, principalmente financeira, negócio, sucesso, profissão e relacionamentos, tá? E sábado nós vamos fazer um diagnóstico sistêmico ao vivo. Tô falando que várias pessoas entraram aqui, tá? E eu quero aproveitar e falar para você que se você ainda não está participando da jornada, link na bio para você entrar, fazer parte lá, se inscrever, fazer parte do grupo, receber as aulas e também receber o link para participar ao vivo do Zoom no sábado às 8 horas da manhã, tá? Sofrer é muito mais fácil que mudar. Então pensa assim comigo. O que nós dos países da América Latina a gente foi treinado a fazer? Nós dos países da América Latina, que fomos principalmente colonizados por portugueses, nós temos uma influência profunda da religião arcaica, lá do catolicismo lá arcaico, que tinha como princípio fazer com que a gente buscasse sofrer, que a gente buscasse o mártir. Quem aqui já ouviu falar de mártir? Tinha os homens lá do passado, não sei se existe ainda, que eles se chicoteavam com bolas de metal e ficavam todos sangrando. E eles muitas vezes pecavam para se martirizar, porque eles tinham uma orientação de que eles só iam para o reino dos céus, que eles só teriam a redenção se eles tivessem pecado e se eles tivessem sofrido por aquilo. Graças a esse grande movimento que aconteceu e que foi importantíssimo, que foi necessário para a gente estar aqui, porque senão a gente não tinha nem sobrevivido. Se não tivesse existido todo esse controle da religião, a gente não estava aqui, porque um tinha matado o outro tinha matado um. Um dia eu falo mais sobre isso para vocês, tá? Mas o que eu quero extrair aqui? Eu quero mostrar para vocês por que sofrer é mais fácil que mudar. Tem uma influência lá de antes de Cristo, que veio trazendo pra gente que se você não sofrer, se você não sangrar, se você não sacrificar, se você não suar, se não tiver muito esforço, você não merece. Aí vem isso junto com as memórias celulares, com a pedagogia sistêmica, com as coisas da família que já estão ali copiando, colando, mais o senso de pertencimento inconsciente, de que eu preciso ser como a minha família para pertencer, que tá tudo no inconsciente, mais a necessidade de se fazer vítima, porque quando a gente é vítima fica bonito. Nossa, coitada da Paula, né? Olha como ela é guerreira, ela trabalha tanto, ai, um dia ela vai vencer. E a gente tem isso, a gente ainda compactua, né? Enaltecendo o suor, o sacrifício do outro. Não é que a gente não tem que se esforçar, tá, gente? Pelo contrário, tem que se esforçar sim, tem que trabalhar, a gente vai suar. Pra gente ser adulto na vida, a gente tem que inclusive sair dessa ilusão de que você vai viver uma aposentadoria precoce do além. Inclusive, quanto mais dinheiro, ontem eu falei no Sou Rica. Ontem na nossa aula do Sou Rica eu falei isso, quanto mais dinheiro, mais responsabilidade espiritual você tem. Não cai nessa presepada, não. Elaine Orives, uma das mulheres mais milionárias, não sei nem se já não tá perto de bilhão. Ela faz live 2 vezes por dia, 3 vezes por dia quando ela tá em época de lançamento. Quando ela tá de férias, ela faz história, atrás de história, atrás de história, atrás de história. Por quê? Porque ela tá trabalhando. O trabalho dela é aparecer na internet para as pessoas comprarem os produtos dela. E ela tem milhões e milhões e milhões. Ela fez em 2020, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher a fazer 63 milhões de reais em 24 horas no lançamento. Pela Eduz, inclusive. 63 milhões de reais em 24 horas. Ela podia estar aposentada. Por que ela não está aposentada? Então não cai nessa de que você não vai ter que se esforçar, que você não vai ter que fazer, que você não vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Vida de adulto, gente, uma das aulas da Jornada Sou Rica, nós vamos falar da diferença de adulto e de criança pro seu negócio, pra sua vida. Vida de adulto, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Entendeu? Não é todo dia que eu quero acordar cedo e fazer parte de finanças lá, de contabilidade, entendeu? De fazer reunião e ajustar as coisas. Eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer aula, eu gosto de fazer sessão. Por mim, eu faria só isso na vida, mas tem bastidores. Essa semana, a faxineira deu bolo e tem umas outras coisas aqui, eu vou ter que pegar aqui. Tô procurando, ver se alguém vem me salvar. Se ninguém me salvar, vou ter que limpar minha casa. Entendeu? Então, existem contratempos que acontecem na vida, existem situações que acontecem na vida, e assim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Só que
esse rodar e não sair do lugar, sabe? Esse movimento de fazer as coisas e a hora que a gente vê tá no mesmo resultado de antes, de ficar rodando em círculos, de ficar produzindo o mesmo tipo de resultado, de colocar teto, de não se sentir merecedora, de não ter prazer de receber e usar os frutos do seu trabalho, isso é um problema. Isso é uma disfunção que precisa ser tratada. Faz sentido? Gente, quando vocês não interagem aqui comigo, eu falo, ou eu tô muito intensa, ou... E vocês estão, igual ontem de Márcia falou que tava hipnotizada. Ou não tá fazendo sentido. Me ajuda aqui, nós estamos terminando já, tá? Mas é isso, entendeu? Então, toda disfunção deve e merece ser tratada. Cuide de você. Eu gosto muito dessa cartinha, e ontem a gente acabou falando disso também. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. E todos os dias, gente, a gente pode recomeçar. Todos os dias, eu falo Feliz Natal todos os dias. E por que eu falo Feliz Natal? Porque eu acredito que de manhã eu nasço de novo e à noite eu morro, como se fosse um Natal. Entendeu? Todo dia você tem o direito de recomeçar, de fazer diferente, de ajustar as velas do barco, sabe? De reconsiderar a rota. Todo dia. E lembre-se que você nunca começa do zero. É impossível você começar do zero. Ontem eu tava brincando com as meninas e falei, cara, mesmo se você sofrer um acidente cerebral, que dá uma resetada lá, que você não lembrar de praticamente nada do seu passado, é impossível, porque você tem um corpo, você tem uma história, você tem uma memória ali, tem uma memória celular. A gente nunca começa do zero, entendeu? Porém, nós precisamos entender que às vezes a gente precisa, calma, deixa eu ver de onde que eu vou partir hoje. Entende? E aí, então, entrar em contato com você e falar, ok, sofrer é mais fácil que mudar. Entendi. Até que eu me torne consciente, meu inconsciente está dirigindo a minha vida, eu estou vivendo o destino. Entendi. Muitas vezes a boa solução é impossível, pois nos faz perder a importância. Então, será que eu estou querendo ser igual a Paula, que voltou para Prudente para ser a menininha dos pais dela? Para parecer que ela é boazinha? Será que eu tô igual a Paula, tentando salvar Presidente Prudente, a constelação familiar e tudo mais, e se perdeu lá na linha de raciocínio? Será que eu tô servindo algum vô, alguma avó, alguma história do passado aqui, que eu peguei através da memória celular e peguei como se fosse minha e na verdade não é minha? Vou fazer exercício que a Paula propõe, exercício de devolver, vou pegar umas cartinhas, vou puxar lá no grupo da jornada. Se tem algum exercício no meu YouTube mesmo, meu YouTube maravilhoso, tem um monte de meditação guiada para você devolver, tem uma lá que é devolução de pesos e culpas, tá lá no meu YouTube, vou mandar no grupo da jornada mais tarde, tá? Quem tiver lá no grupo da jornada, eu vou mandar o link dessa meditação, que é de liberação de pesos e culpas, excelente eu ter lembrado disso agora, muito legal, entendeu? E aí vai fazendo exercício, e principalmente, gente, olha isso aqui, o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Então, se deu bug aí, deu pane no sistema, alguém me desconfigurou, como cantaria a Pitty, entendeu? O que você vai fazer? Pede ajuda. Paula, vamos fazer uma sessão? Paula, o que você está fazendo de mentoria aí para poder entender? Paula, vai ter a comunidade agora, nós vamos ter imersões temáticas uma por mês até... Enfim, ad eterno, porque vai ser anual, vai renovar e tudo mais. A comunidade extraordinária, nós vamos ter agora em abril já, dia 18, vamos ter imersão, quem vem para a mentoria do Sou Rica depois, né, quando for participar da mentoria do Sou Rica, vai poder participar também da comunidade, quem quiser participar só da comunidade, Paula, o que mais você está fazendo? Entre em contato comigo, manda um recadinho aqui no meu direct, Paula, o que você está fazendo que você pode me ajudar? Entendeu? Paula, eu gostei, quero fazer imersão com você online. Paula, gostei, quero saber mais aí dessas mentorias em grupo que você faz. Paula, gostei, quero saber da mentoria individual, quero saber da constelação individual. Você faz uma sessão única para mim, para eu me reorganizar na vida aqui, depois a gente vê os próximos passos? E não precisa ser só a Paula, tem várias pessoas extraordinárias. Pede ajuda, entendeu? O que é mentoria? O que uma mentoria faz na sua vida? Uma mentoria te dá um direcionamento.
Uma mentoria, ela te leva... A Paula já passou por um monte de coisa. Só os últimos 10 anos que eu contei pra vocês, cara, eu passei por um monte de coisa. Muitas transformações, criei metodologia. Então, o que eu demorei 10, 12 anos... 12 anos para alcançar, tanto de consciência quanto de comportamentos novos, de resultados, de curas, etc. Tem cliente meu que 1 ano tá 20 vezes melhor do que eu. Por quê? Porque tem um direcionamento. Entendeu? Porque tem um caminho encurtado. Então, tenha mentores, escolha pessoas com quem você se afina, sabe? Que você gosta da metodologia, segue essas pessoas, estuda com essas pessoas e lembre de uma coisa muito importante, que a gente já falou aqui, ó. Se for focar só no comportamento, se for focar só no topo da pirâmide, você não vai sustentar a mudança, não vai, eu tô te garantindo, eu estudei muito para isso. Tanto é que quando eu me endividei lá em 2013, eu era educadora financeira e planejadora financeira. Como é que eu me endividei? Baseada em quê? Se todos os comportamentos eu sabia fazer. Não é sobre comportamento. Comportamento é só o sintoma. Comportamento é a pontinha do iceberg que vai ajudar você a descascar a cebola. A entrar em contato com a parte psicológica, emocional, mental, mentalidade, pensamentos, crenças, sentimentos, emoções sobre o que você está vivendo. E um passinho abaixo da superfície, um aprofundar um pouquinho maior vai ser você olhar para o lado sistêmico e conseguir compreender que existem outras coisas que estão atuando, que estão inconscientes e que se você tiver consciente, você muda o jogo, você muda a direção. Inclusive, o que é conversão? Conversão é isso, mudar de direção. E ó, fui pegar uma cartinha aqui, veio a cartinha, foi suficiente. Então eu vou receber essa informação do campo e vou dizer para vocês gratidão. Gratidão por terem partilhado comigo nessas lives de aquecimento, tá? Amanhã temos então a Jornada Sou Rica oficial, serão 3 aulas ao vivo, gravadas, maravilhosas, fantásticas, tá? Que vão acontecer amanhã, 3, 4 e 5. E 6, dia 6, sábado, uma sessão diagnóstico ao vivo comigo, para você olhar para o teu caso. Na sessão diagnóstica você vai ver, tá bom, qual que é o meu problema? O que é o meu ganho secundário? O que está por debaixo das minhas questões aqui que eu não percebi? Que às vezes você acha que é um problema de relação de casal, é um problema com teu pai. Às vezes você acha que é um problema de dinheiro e é um problema com o bisavô. Entendeu? Então, no sábado nós vamos olhar para isso juntos. Vai ser incrível, extraordinário, gratuito, tá? E imperdível. Entra lá no grupo da jornada, se tiver qualquer dúvida, fala comigo. E no mais, que dia é hoje? Hoje é terça, eu ia falar que eu tô tão acostumada a fazer live de sexta, tô achando que hoje é sexta. Então, amanhã a gente se vê na nossa aula linda, 8 horas da manhã, tá bom? Tchau, gente! Ah, escreva lá, quem participou, Cleide, tá? As pessoas que estiveram aí comigo, escreve ali na live porque valeu a pena a gente estar juntos. Posso contar com você? Beijos!